palavra de Deus, Levíticos, capítulo de número 6, por bondade. Levíticos, capítulo de número 6, se você puder, fique em pé comigo. A partir do verso 8 até o verso 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem de Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sente, por bondade, meus irmãos. Queridos, nós vivemos numa época, num tempo de muita escassez. Um tempo que se remete à igreja de Laodiceia. Uma igreja que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Uma igreja que tem todos os aparatos necessários, mas ao mesmo tempo falta colírio para os olhos, vestes para tapar a nudez, o fogo do Espírito movendo o coração. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, disse: não apagueis o Espírito, ou não extinguais o Espírito. E nós vivemos uma época em que muitos têm sufocado, pastor Diego, a ação do Espírito Santo. Muitos têm apagado a ação do Espírito Santo. Eu não sou nenhum saudosista, mas os nossos irmãos veteranos mais antigos tinham um mover e um fogo do Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a sua alma. Um desejo por Deus. Embora havia um radicalismo um pouco mais desenfreado, mas existia uma chama no coração, desejo de estar na presença de Deus, na casa de Deus, um desejo de buscar ao Senhor, um desejo de orar. E com o passar do tempo, esse desejo foi se sufocando. E com o passar do tempo, esse desejo foi se esfriando. Ao ponto de alguns não achar nenhum problema a frieza. A ponto de alguns pensar que só o fato de ele estar aos domingos no culto já basta. Só o fato de estar com o corpo presente, participando de um culto, já basta. Não tem o cotidiano, não tem o dia a dia.
eu me encho aqui, e aqui mesmo eu me esvazio, sendo que a ideia era se encher aqui e esvaziar Jesus em casa, no trabalho, na rua. Eu como pastor, não era para estar fazendo isso, mas a gente tem que fazer, tentar convencer os irmãos de estar nos cultos. Ficar mandando mensagem dizendo para o irmão, hoje tem culto, sendo que o irmão sabe. Mas a gente tem que estar convencendo ele a vir para o culto, a participar do culto. Sendo que não sou eu que tenho que catar lenha e botar no altar para que o fogo permaneça, continue. Somos nós. É eu que tenho que manter a chama acesa do Espírito Santo na minha alma. Paulo está dizendo, não extingais. Quem acendeu o fogo foi o Espírito. Quem mantém ele aceso sou eu. Não sou eu que acendo o fogo. Não sou eu que derramo fogo sobre o holocausto, Guilherme. Não sou eu que derramo fogo e aceito o sacrifício. É Deus que acende e aceita e respira o cheiro ou o aroma agradável do sacrifício. Paulo em Romanos capítulo 12 vai falar sobre o nosso culto que é racional, que tem que ser agradável, perfeito, santo. Sendo assim, Deus recebe, Deus aceita. O sacrifício hoje não é mais um animal ser degolado, preparado, ser colocado sobre o altar, ser queimado e aí Deus aceitar. Hoje o altar sou eu. Hoje o altar é o meu coração. Hoje o altar é a minha vida. Mas se o meu altar não estiver em chamas, significa que o Espírito de Deus não está. O que tipificava a presença de Deus no holocausto, ou nesse altar, era a continuidade do fogo. Se o fogo se apagasse, Deus não estava mais. E o interessante é que as Escrituras, numa teofania, apresenta a Deus como um fogo, purificador, consumidor. O que conduzia Israel pelo deserto, uma coluna de fogo perante a noite. Se a coluna parasse, o povo parava. Se a coluna continuasse, o povo continuava. A ordem era olhar para o fogo. A ordem era para se atentar ao fogo. Se nós trazermos para as nossas realidades hoje, alguns altares estão apagados. Alguns altares estão com as cinzas, e cinzas não pode fazer parte do altar. Cinzas tira, manda para fora. Certas coisas não podem fazer parte do meu culto, não podem fazer parte da minha vida, não podem fazer parte do meu contexto como um cristão. Tem que ser arrancado fora. Tem que ser tirado fora. O problema é que nós mantemos a cinza. Para não ofender alguém, para não entristecer alguém, mantemos a cinza. Só que quem acaba se autodestruindo espiritualmente sou eu. O fogo tem que permanecer
quem mantém sou eu. Me preocupa, como pastor, nós estarmos num nível espiritual em relação às Escrituras muito aquém. O povo não se preocupa mais em ter o fogo da leitura da palavra de Deus acesa no seu coração. Tem alguns que só vão ler a Bíblia em dia de culto. E querem que desça fogo do céu. Ele vem para o culto e ele quer que desça fogo do céu. Mas o altar está todo desconcertado. Está todo desconjuntado. Sem preparo, sem lenha, sem fogo. Vive uma vida aquém. Fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus. Daí ele vem para o culto e quer sentir a presença de Deus. Uma das coisas que faz com que o Espírito, ou o fogo do Espírito seja extinguido, é quando não há arrependimento. É quando nós não derramamos o nosso coração em arrependimento, o fogo se apaga, não vem. Nadab e Abiú, eles foram mortos por quê? Porque trouxeram fogo estranho sobre o altar. E a lei determinava que quem devia fazer, ou oferecer o sacrifício, era o sumo sacerdote. E eles foram exterminados. Porque trouxeram para o contexto fogo estranho. Quantas pessoas que têm trazido para a sua vida e para o seu contexto cristão fogo estranho. Pecado, amizades, frieza, mornidão, apatia. Quantas pessoas que estão no culto, mas não estão vivendo o culto. É como se aqui fosse um restaurante. Se ele não gostou do cardápio, se ele não gostou daquilo que está oferecendo para ele, ele fica desgostoso, vai para casa. E ele é capaz de dizer que Deus não estava neste lugar. Ora, quem não estava neste lugar era ele. Era só o corpo que estava aqui. Quantas pessoas que estão distantes de Deus, distante da oração, distante da palavra, distante do jejum, distante da comunhão. Quantas pessoas que estão há anos na igreja, mas estão distante de Deus. O que a palavra de Deus fala? Os velhos ainda darão fruto. Para Jesus não tem prazo de validade, não tem aposentadoria. Você vai continuar sendo servo e tem que manter o fogo da presença de Deus aceso até o último dia da sua vida. Até o último ar da sua vida, o fogo da presença de Deus tem que ser mantido. Nós temos dificuldades de orar. Nós temos dificuldades de buscar a Deus. Nós temos dificuldades de dobrar os joelhos antes do culto começar para buscar a Deus. Nós temos dificuldades de participar de uma vigília de oração que tem todo mês aqui.
Nós temos dificuldades de abrir a Bíblia e fazer um devocional. Nós temos dificuldades de tirar pelo menos um dia da semana para consagrar, para jejuar. Nós vivemos um sistema de evento sobre evento, festa sobre festa. Hoje é o culto tal, hoje vai estar falando de tal, hoje é evento tal, hoje é a participação das irmãs, hoje é a participação dos adolescentes, hoje o culto vai ser uma bênção. A gente seleciona aquilo que vai ser bênção ou não. A gente seleciona aquilo que vai ser agradável ou não. Eu venho para o culto na expectativa daquilo que o culto vai gerar para mim. Eu não venho na expectativa de ser um adorador nesse lugar. Eu não venho na expectativa daquilo que eu já sou em casa, porque se eu sou o adorador em casa, aqui só vai ser um detalhe daquilo que eu já sou em casa. Mas as pessoas começam a colocar expectativas em pessoas, no grupo de louvor. E daí as pessoas estão no culto e participam. Mas daí eu às vezes sento aqui e fico olhando por cima. Tem gente que está totalmente desligada. Toma um copo de água por dia em casa, mas aqui vai 3 vezes tomar água. Em vez de pegar um copo e ficar com o copo, pega 3, 4 copos, só para a igreja ter que gastar mais copo. Tem gente que enquanto o louvor está cantando, maravilha, está aqui, começou a palavra, ele já se levanta e tem que ir no banheiro. Tem gente que aplaude o louvor, mas não dá o valor para aquilo que é essencial. A palavra de Deus. Está faltando fogo sobre o nosso altar. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema então, pastor? Vá catar lenha. Acha lenha nova. Volta para o altar, porque hoje você é um sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós sois sacerdócio real. Você se achega a Deus. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Você chega a Deus. Vá catar lenha. E como é que eu cato lenha? Dobra o teu joelho. Vá buscar Deus. Diga para Deus: Deus, não tem mais fogo do teu espírito no meu altar. Mas eu não quero mais viver sem este fogo. Eu não quero ser um crente oscilante. Uma hora eu estou cheio de Deus, mas daqui a pouco eu estou frio. Uma hora eu desejo o Espírito Santo, mas tem momentos que eu não quero mais saber do Espírito. Vá catar lenha. Vá pedir para Deus derramar fogo sobre o teu altar. Não é você que vai acender o fogo. Quem vai acender é o Espírito. Você só vai catar lenha e vai jogar combustão para o fogo do Espírito Santo acender o teu altar. Ou você toma uma ação, ou você toma uma atitude,
ou você vai morrer. Porque ainda tem um restinho de brasa, Jonas. Ainda tem um pouquinho de brasa. E se tem um pouquinho de brasa, pode acender. Se tem um pouquinho de brasa, pode voltar a se encher do Espírito. Se tem um pouquinho de brasa, pode voltar a desfrutar de intimidade com Ele. Então vá catar lenha. Volta para o altar da oração, o altar da palavra, o altar do jejum, o altar da intimidade, o altar da comunhão. E peça para o Espírito: renova-me, acende outra vez. Receba o conselho que Jesus disse à igreja de Éfeso: ei, volte ao primeiro amor. Lembra-te onde caíste, aonde você se perdeu nesta devoção, aonde você se perdeu nesse entusiasmo. A igreja de Éfeso era uma igreja polida, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha uma comunhão até com a palavra, mas não tinha mais fervor, pastor Diego, não tinha mais entusiasmo, era muito metódico, era muito ético o sistema deles, e eles se esqueceram do fervor. E daí Jesus disse: volte ao primeiro amor. Se lembra quando você aceitou a Jesus? Se lembra quando você se rendeu a Ele? Se lembra quando você se levantou cheio de Deus e a sua vida foi transformada ao ponto de o seu coração desejar intensamente a Deus? Você era um dos primeiros a chegar ao culto, você vinha para a oração, você clamava, você era intenso, mas com o decorrer do tempo foi se esfriando este amor, foi se esfriando esse fervor, foi se esfriando esse entusiasmo. Você até serve a Deus, você participa dos cultos, você crê em Jesus, mas não mais com o mesmo fervor, não mais com o mesmo entusiasmo. Então a recomendação de Jesus à igreja de Éfeso é: lembra-te aonde caíste, lembra-te aonde este fervor se perdeu, aonde esse entusiasmo se perdeu, e volte ao primeiro amor. Há uma recomendação do Espírito Santo ao nosso coração nesta manhã: vá catar lenha e deixa que o Espírito Santo acende o teu altar nesta manhã. Volte, tenha este fervor na sua alma. Eu hoje não tenho mais o hábito de subir ao monte. Gosto muito de orar na igreja, mas na minha juventude, toda semana. Não estou dizendo para você que você tem que subir ao monte. Eu hoje não subo, mas eu estou falando de intensidade. Na nossa juventude, o Guilherme fazia parte, nós éramos jovens juntos. Tinha intensidade. Hoje eu vejo essa intensidade nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, mas me preocupa o externo. Me preocupa o cotidiano. Porque não adianta nós nos inflamarmos só num culto e ir para casa e ficar só na memória. Mas isso tem que ser contínuo, eu tenho que viver o culto todo dia. Eu tenho que ser mais intenso. Eu lembro que os meus pais faziam toda semana, e talvez alguns irmãos mais antigos como eu, também tinham isso em casa, os cultos familiares, ao redor da mesa. O pai abria a Bíblia, cantávamos um hino, louvávamos a Deus, fazíamos uma oração, encerrava o culto familiar. Com o passar do tempo, foi se esfriando.
Eu confesso aos irmãos, eu tenho que voltar a fazer isso em casa. Eu não tenho feito isso, pastor Diego. Eu tenho que voltar a fazer isso na minha casa. Não é um culto como a gente faz aqui na igreja. É a família. É os meus filhos. Minha esposa. A gente tinha esse hábito. E com o passar do tempo, foi se perdendo. O ativismo, as muitas atividades, o cansaço, toma conta da gente, que a gente não se atenta mais para esses detalhes. Mas nesta manhã, é noite de nós repararmos o nosso altar. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Há um mover do Espírito de Deus. Eu não estou aqui radicalizando ou batendo em você, mas lhe chamando a atenção, lhe aconselhando como pastor. E eu prego para mim também. Eu prego para minha alma também. Deus também está falando comigo. Enquanto eu estou falando com vocês, Deus também está falando comigo. Nós precisamos reparar o nosso altar. Nós precisamos ter mais tempo de comunhão com Deus. Nós precisamos nos envolver mais com Deus. E quando eu falo se envolver com Deus, eu não estou falando de ativismo, encontros, eventos. É você e Deus. É você e a sua amizade com Ele. É o quanto Ele é importante para você, ao tempo de você dizer, eu tenho que ter mais contato com meu Pai. Eu tenho que ter mais diálogo com o meu Pai. Eu tenho que falar mais com o Pai. Eu tenho que abraçá-lo mais. Meu pai é falecido. De vez em quando penso nele. Tenho saudades de abraçá-lo. Mas o nosso Deus é um Pai que não morre. Que não vai para o cemitério. Que não está numa tumba. Que não está em ossos. O nosso Deus é vivo. E como teu Pai, Ele te chama nesta manhã. E como teu Pai, Ele tem legitimidade de te educar, de te açoitar. E o texto, a palavra de Deus diz que Ele açoita, exorta a quem Ele ama. Então se Ele te ama, Ele não quer te perder. Se Ele te ama, Ele não quer que o seu altar fique somente em cinzas e que não haja fogo. Se Ele te ama, o contato que Ele vai ter é através da chama do Espírito Santo, movendo a tua alma, movendo o teu coração, movendo a tua mente, movendo o teu dia a dia. O nosso Pai está aqui nesta manhã. E Ele está nos chamando, pastor Diego. Ele está nos chamando, irmão Luciano. Para que o fogo da presença dEle, para que o fervor da presença dEle, para que a graça superabundante dEle, se manifeste continuamente em nosso coração. Eu não quero ser um cristão que hoje eu estou com fogo do Espírito Santo e amanhã tanto faz como tanto fez. Não, eu quero ser perseverante.
Eu posso estar triste, eu posso ter momentos, marcos difíceis, eu posso ter momentos de abatimento, mas eu não quero que o fogo do Espírito Santo se apague da minha vida, porque quando eu estiver abatido, quem é que vai acender a minha alma? Quando eu estiver triste, quem é que vai me alegrar? Quando eu estiver em lutas, quando eu estiver em situações difíceis, quem é que vai estar com o fogo abrasador dizendo à minha alma: eu estou contigo até no meio do fogo? Fique de pé por bondade. Oh, aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pastor, eu estou em cinza, mas tem brasa. Vá catar lenha. Pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Hoje é o dia. Não estou convidando você para aceitar Jesus, porque você já serve a Ele. Você crê nele. Mas talvez o fogo esteja apagado e só haja brasa. Cata a lenha, tira as cinzas, tira aquilo que atrapalha, tira o pecado, coloca a lenha e deixa que o resto Jesus faz. Tem fogo do Espírito Santo para ser derramado sobre nós, para purificar, limpar, acender. Feche os teus olhos onde você está. Fale com o Senhor Jesus. Diga para Ele alguma coisa. Fala para Ele renovar a tua vida. Diga para Ele: Pai, eu preciso de Ti. Acende outra vez a Tua chama em nós. Venha com Teu fogo nesta manhã sobre o Teu povo, Espírito Santo. Venha com a chama do avivamento sobre o coração dos Teus filhos. Oh, aleluia! Acenda em mim, acenda nos meus irmãos, este fogo purificador, este fogo de entusiasmo, este fogo do fervor, este fogo da intimidade, este fogo da comunhão, este fogo do compromisso contigo. E que não haja desculpas em nós, que não haja justificativas, mas que haja arrependimento, que haja, Senhor, corações curvados diante de Ti nesta manhã, dizendo: eu preciso deste fogo. Que os corações estejam dispostos a dizer: eu errei, eu falhei, com o passar do tempo eu permiti a frieza, a mornidão. Com o passar do tempo eu permiti que o fogo fosse se acabando, e hoje só resta brasa. Mas escuta esse coração, meu Jesus. Ora bagachura barra. Escuta esse coração, Jesus. Ouça esse clamor, nem que seja o sussurro da alma, nem que seja diante da mais alta fraqueza, mas escuta esse coração. Eles estão catando lenha, estão tirando as cinzas, estão colocando a lenha novamente. Acende esse fogo no coração dos teus filhos.
Acende este fogo da leitura, da oração, do jejum, da comunhão, do compromisso, da vida santa. Acende este fogo da humilhação, da retidão, da obediência. Acende outra vez em nós esta chama da autoridade que há no teu nome, Jesus. Nós cremos na ordenança do teu fogo sobre a vida dos meus irmãos nesta manhã, e que a partir desta manhã a nossa vida será fogo contínuo. Oh, aleluia! Vai arder continuamente a chama do teu Espírito, não vai se apagar, não vai se extinguir, não vai sair de cena o fogo da tua glória, o fogo da tua presença. E eu creio que vamos viver o extraordinário. Ora bagachora bahai. Vamos viver o extraordinário de uma vida cheia do Espírito Santo. E nós não vamos viver um dia, 2 dias, 3 dias. Nós não vamos viver um dia e daqui a uma semana vai se apagar. Não, vai ser contínuo a chama do teu doce e meigo Espírito sobre nós. Estamos retornando ao primeiro amor, ao fervor, ao entusiasmo, e nós cremos no teu agir sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.